Deixa eu ver aqui já. Essas notificações aí. Pera aí, já vou dar um jeito. Deixa eu entrar aqui. Estamos ao vivo. Seja bem-vindo, você que está ligado aí, não tem ninguém por enquanto, ó. Então, vamos utilizar esses primeiros minutos para poder compartilhar. Eu mando para vocês aí, pode ser pelo WhatsApp? Pode ser bem melhor. Tá. Vou compartilhar o link aqui com vocês. Já mandei o link aí para você, Diogo, para ir compartilhando com o pessoal. E para o senhor Gabriel Marcondes também. Vou mandar aqui para meio mundo. Ó, já temos uma pessoa que curtiu e está visualizando, seja muito bem-vindo. A gente está compartilhando aqui com os grupos ainda, então faça você também, compartilhe com os grupos. Vai mandando aí, vai dando aquela força para a gente, tá bom? São as dificuldades do home office, né? Passou o massacre da motosserra aqui perto de vocês aí. Estou compartilhando, o pessoal já está entrando por aqui. Seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui na live do Diário de Curitiba, aqui com dois caras sensacionais. Hoje a gente vai falar sobre as eleições na Câmara e o que esperar da nova presidência. Estou aqui com a presença de dois ilustríssimos convidados. Vou começar aqui por ordem alfabética e também puxando a sardinha para o nosso lado, que é o nosso colunista de política, o Diogo Tavares, que é mestre em ciência política pela Universidade Federal do Paraná e é doutorando na mesma universidade. Seja muito bem-vindo, Diogo. Deixa eu ver se está ligado aqui. Muito boa noite, Ricardo, Gabriel, boa noite, internautas. É uma honra, mais uma vez, estive aqui na primeira live, né, do Diário de Curitiba, a gente falou sobre as eleições americanas, e mais uma vez vamos falar aqui agora, então, sobre essa eleição importantíssima, como a gente até brincou, pode até, em parte, ter sido ofuscada aí pelo BBB, mas é importantíssima para os rumos do país, né? A eleição do presidente da Câmara dos Deputados, que a gente tem muito a falar aí, e é um assunto que eu particularmente gosto muito. Então, com muita satisfação, inclusive, que eu divido essa live com dois colegas muito queridos. O nosso outro convidado, grande amigo, que temos a honra aqui de receber também, ele que é um amigo pessoal e um amigo também do Diogo, o nosso queridíssimo Gabriel Marcondes, cientista político também, que é mestrando em ciência política pela Universidade Federal do Paraná e estuda o assunto que a gente vai falar aqui, que é política comparada com foco em organizações partidárias, que foi a dança das organizações partidárias lá na votação de ontem que a gente pôde acompanhar. Seja muito bem-vindo, Gabriel Marcondes. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Diogo. Sempre uma honra compartilhar a tela com vocês, um momento com vocês. Uma amizade de 15 anos, né, Ricardo? Começou no rádio, estamos aqui na internet agora, no streaming, né? Uma live, Diogo, amizade de 5 anos, um amigo que a ciência política me trouxe, um cientista político excepcional, um dos melhores da nossa geração aí, que vai brilhar muito ainda. Ricardo, muito obrigado por me convidar. Você sabe que para mim é sempre uma honra estar junto com você, ajudar essa empreitada maravilhosa que você assumiu aí com o Diário de Curitiba. Né? Eu estava conversando, inclusive, com o Diogo uns tempos atrás, que nós estamos num tempo muito difícil, né?
porque muitos canais de informação que a gente costumava seguir naturalmente eram abertos e começaram a cobrar por seus conteúdos, e a gente fica no impasse. A informação de qualidade cada vez mais tem um preço, enquanto as fake news circulam aí gratuitamente pelos WhatsApps da vida, né? Então, sempre que nós tivermos a oportunidade de contribuir com informações pertinentes e de boa qualidade, pode contar comigo, amigão. Muito obrigado. E já que você tocou, quem quiser uma boa informação sobre Curitiba região, diariodecuritiba.com, acessa, curta nossas redes sociais, o Facebook, que você está acompanhando aí, se não curtiu ainda, não é um assinante do Facebook, clica no botãozinho lá, dá uma curtida, acompanha as notícias de Curitiba região e também sobre o Brasil, né? Temos bastante coisas sobre o Brasil que vive essa pandemia, notícia, o que não falta no Diário de Curitiba. Entrem lá, cliquem e prestigiem nosso trabalho, por favor. Antes de começarmos, quero perguntar aí para você que está acompanhando essa live, estão ouvindo bem a gente? Vocês estão escutando bem? Estão vendo bem? Mande aqui para a gente qualquer detalhe técnico aí que a gente vai tentando resolver durante a live. Para quem não me conhece, eu sou Ricardo Alcântara, sou editor de política aqui do Diário de Curitiba e vou tocar essa live aqui com essas duas feras que vamos falar hoje sobre esse assunto que não é o BBB. Não é o BBB, são as eleições da Câmara e o que esperar da nova presidência do Arthur Lira, o alagoano, que conseguiu ganhar ontem de lavada, numa campanha marcada por interferências do Palácio do Planalto, né? Com promessas de emendas, promessas de cargos. O Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, líder do Centrão, isso é muito importante. E ele também é uma pessoa muito chegada com o Eduardo Cunha. Bom frisar isso, porque a memória é curta, né? Então, Eduardo Cunha e Arthur Lira são chegados. Ele foi eleito na segunda-feira, ontem, na Câmara. E para começar o nosso bate-papo com essas duas feras, o que o presidente da Câmara faz e por que esse cargo é tão cobiçado? E já emendo outra aqui. O que a gente pode esperar da presidência do Arthur Lira na Câmara? Começo com o Diogo Tavares. Vamos lá, Ricardo. Cara, basicamente, se eu falar para você sobre a cobiça desse cargo, ele é bastante cobiçado, porque basicamente ele é o que a gente chama na ciência política de um veto player. Ele é um ator com poder de veto, ele é poderosíssimo. O que torna esse cargo, o que torna o presidente da Câmara um ator com poder de veto, as suas prerrogativas, né? Então, o papel institucional que ele cumpre tem prerrogativas importantíssimas. Eu anotei até aqui, para quem for mais curioso, quiser dar uma olhada, nos artigos 16, 17 e 18 do regimento interno da Câmara, tem lá todas as prerrogativas do presidente. E eu separei algumas aqui só para a gente ter uma noção da importância, né, desse cargo e por que ele é tão cobiçado. Então, primeiramente lá, ele preside as sessões, né, como presidente, ele preside as sessões em plenário da Câmara dos Deputados, né? Ele também é o ator que fala institucionalmente em nome da Câmara dos Deputados. Então, sempre que o Poder Legislativo ele tem que se posicionar na relação com os outros poderes, ou se posicionar sobre um tema importantíssimo para o Brasil, a gente viu muito isso agora na pandemia, com o Rodrigo Maia, a todo momento, falando, não como Rodrigo Maia, mas falando como presidente da Câmara, falando institucionalmente pela Câmara. Então, isso também é uma prerrogativa, né, deste cargo. E aí vem agora umas questões do porquê, né, do presidente ser um veto player, o que torna ainda mais importante esse cargo. É ele quem define a agenda do plenário da Câmara. Então, imagine, são 513 deputados, todos os deputados têm seus interesses, têm seus projetos, né, são milhares de projetos protocolados todos os anos na Câmara dos Deputados, só que nós não temos tempo hábil para analisar todos, né, para votar todos. As comissões têm um papel importante também na análise desses projetos, mas o principal ambiente de análise de projetos de lei, de outros tipos de projetos na Câmara, é o plenário. E é ele, o presidente, quem define a agenda do plenário da Câmara. Então, é ele quem define o que vai ser votado na semana, e ele define coletivamente, reunindo com líderes partidários, né, que também é chamado de alto clero, a pauta
mensal da Câmara. Então, aqui a gente já vê a importância desse cargo, né? Por isso que a gente viu constantemente o Poder Executivo reclamando de que o Maia barrava as pautas do governo, porque basicamente o presidente tem essa prerrogativa, definir o que é importante ou não. E para concluir, tem algumas outras prerrogativas, como é ele também quem designa e define os membros das comissões permanentes, né, que também são muito importantes, uma estrutura institucional muito importante dentro da Câmara. Ele distribui as matérias para essas comissões, né? 3/4 das matérias analisadas na Câmara dos Deputados não chegam no plenário. Então, ele também tem essa prerrogativa de distribuir esses projetos às comissões, criar ali as comissões especiais e tudo mais, e em conjunto com os líderes também pode criar novas comissões permanentes, né? A gente teve aí algumas comissões criadas por presidentes da Câmara depois de 1988, a Comissão de Esporte saiu do âmbito da educação, a Comissão de Cultura, que também saiu do âmbito da educação, e esses atos são de responsabilidade, por exemplo, do presidente da Câmara. A Comissão de Mulheres, a Secretaria de Mulheres foi criada nesse meio tempo também. Então, só para... eu separei aqui algumas prerrogativas para a gente ter uma ideia da importância, né, desse cargo e das prerrogativas aí que o Arthur Lira vai ter nos próximos 2 anos, afinal o mandato é de 2 anos. Gabriel, o que esperar de Arthur Lira lá na presidência, Gabriel? Depois dessa votação um tanto polêmica, teve bate-boca, teve choro, teve briga, mas no fim deu o que esperava, né? Esperavam a vitória de Arthur Lira, do Centrão. O que a gente pode esperar dos próximos 2 anos? Olha, Ricardo, no quesito espetáculo, a eleição do Lira só perdeu para a derrota do Calheiros para o Davi Alcolumbre há 2 anos atrás, né? Só para essa eleição, em quesito de espetáculo, que ela perdeu. Bom, primeiramente, a fragilidade com que Rodrigo Maia foi exposto. O Rodrigo Maia, enquanto presidente da casa, foi exposto a uma fragilidade. Política, sobretudo, é uma arte de símbolos. Os símbolos importam demais no campo da política. E quando você chega na véspera de uma eleição e o partido do próprio presidente da Câmara, que trabalhou por uma candidatura, se decide, a presidência, que é o ACM Neto da Bahia, decide retirar o partido do bloco e liberar a bancada, você sabe que o navio naufragou. Não tem condição. Aquela foi a última pá de cal na candidatura do Baleia. A minha surpresa foi ser em primeiro turno. A minha avaliação daria segundo turno e o Lira, no segundo turno, faria a quantidade de votos que fez. Bom, o que a gente pode esperar do Lira? A gente precisa ter um pouquinho de memória e lembrar que o Arthur Lira flertou com a liderança de governo, agora no governo Bolsonaro, e cometeu sérios deslizes e acabou perdendo a liderança por seu desafeto intrapartidário, que é o Ricardo Barros, do Paraná, certo? Os dois são do PP, os dois se bicam, né? Porque os dois querem ter o comando da máquina partidária, né? Que é essa área que eu estudo. E ele acabou perdendo a liderança para o Ricardo Barros e costurou por conta própria. Vamos lembrar aqui que a habilidade política para a eleição do Lira é um mérito dele, do grupo dele. O Bolsonaro fez o que qualquer presidente faria. A gente precisa parar de demonizar isso, certo? Nem os governos de esquerda governaram só com a esquerda. Os presidentes sempre interviram na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Isso não tem segredo, certo? Faz parte do jogo da política. Mas, assim, agora fica uma reflexão. Tem alguns analistas políticos bem sérios que invertem a lógica do seguinte: quem vai ser chefe de quem? O Bolsonaro tem um traço psicológico, para não dizer outra coisa, de uma pessoa que não aceita que ninguém brilhe mais que ele. Foi assim com o Moro, foi assim com o Mandetta, em alguns momentos com o próprio Paulo Guedes. E o Arthur Lira, o Rodrigo Maia brilhou. A gente precisa lembrar também que o Rodrigo Maia assumiu umas responsabilidades enquanto chefe político, chefe do Poder Legislativo, assumiu algumas responsabilidades no meio dessa pandemia que o presidente se ausentou. Então, um cargo que já é poderoso ficou ainda mais poderoso na figura do Rodrigo Maia. Então, a importância do governo também em tirar essa figura do centro do jogo político. Agora, a gente precisa analisar até que ponto o Arthur Lira e o Bolsonaro vão ficar nesse flerte, que, não, na minha avaliação, não dura muito tempo, certo? O Arthur Lira vai acabar se sobressaindo. O Arthur Lira, é bom você notar, o Arthur Lira é do grupo do Eduardo Cunha, não sei o que, sim, ele fez parte do grupo do Eduardo Cunha lá em 2015, né? Não lembro se ele teve cargo na mesa, mas... CCJ? CCJ? Presidente então, ele
tem muito, na minha análise, ele gostaria muito de ser um Dardo Cunha, só que falta habilidade política para ele, para chegar num nível desse. Ontem ele demonstrou ter a intenção de ser um, porque o que ele fez foi amador. Você assume a presidência e faz o que ele fez ali, é um ato de quem não se mostrou disposto a unir a casa. E o Rodrigo Maia, por mais que seja criticado, por mais que tenha tido algumas posturas que desagradou os deputados, ele se esforçou ao máximo para manter a casa unida, para conseguir tocar as coisas que eram inerentes à pandemia. Então, o Arthur Lira já se mostrou menos conciliador do que o Rodrigo Maia. A gente precisa lembrar que, como disse, política é feita de simbolismo, e os estados do Brasil, alguns são muito famosos por proporcionar ao país alguns tipos de político. No momento ideal, na minha avaliação, seria perfeito que um político mineiro fosse presidente da casa, porque ele precisa desse tipo conciliador, sabe? Um Tancredão da vida. A gente precisa de um político. Oi? Aécio Neves? Não precisamos ir tão longe, certo? Não precisamos ir tão longe, mas numa figura dessa, certo? Mas, enfim, vamos ter que aguardar os próximos episódios. O Arthur Lira, no primeiro ato como presidente, foi amador, entendeu? Foi desnecessário aquilo. Aquilo era uma coisa que poderia ser resolvida numa reunião de colégio de líderes, aquilo seria uma coisa que poderia ser resolvida. Ele chegou e meteu o facão na oposição. Ele cortou qualquer possibilidade de diálogo. E isso faz com que as datas que eram para ser hoje, que ficaram para amanhã, vão ficar sendo postergadas até eles conseguirem chegar num acordo, certo? Então, na minha expectativa, como disse o deputado federal Gustavo Frutti, essa presidência não será para frouxos, certo? Emoção não vai faltar na presidência do Arthur Lira pelo primeiro ato dele como presidente. Para você que está chegando, hoje a nossa live é sobre eleições na Câmara. O que esperar da nova presidência do querido Arthur Lira? Muito obrigado a Claudinei Almeida, que está acompanhando a gente lá de Ribeirão Branco, a cidade do meu amigo Gabriel Marcondes, onde eu me criei também. Ana Paula Fernandes, muito obrigado, dando feedback aqui sobre o áudio. Também Bruno Marcondes de Moura, parece o nome de alguém conhecido. Também está por aqui. Vamos mandando perguntas que ao fim da live, no finalzinho ali, a gente vai abrir para perguntas de vocês, tá bom? Continuando com o Gabriel, o resultado representa uma vitória do Bolsonaro, Gabriel? Bom, a gente precisa recapitular aqui o seguinte, a vitória do Maia foi uma vitória do Bolsonaro, a vitória do Davi foi uma vitória do Bolsonaro também, e aí? Eles comemoraram, uns 15 dias depois eles estavam em festa ainda pelo que elegeram? É aquilo que alguns analistas estão falando, quem vai ser chefe de quem? Quem vai botar a faca no pescoço de quem nessa relação entre executivo e legislativo, certo? Então, o presidente vai comemorar aí, conseguiu tirar o Rodrigo Maia de foco, baleia, mas na minha avaliação essa relação não tem muito tempo de amistosidade, não. A coisa vai fervilhar um pouco. Sim, acho que o presidente pode encarar como uma vitória política momentânea, né? Agora precisa ver, ao longo das próximas semanas, nós veremos o custo político, certo? De cargos, ministérios e responsabilidades que o governo federal vai ceder aos seus apoiadores pela eleição da Câmara. A partir dessa configuração, a gente começa a ter uma noção de qual foi o preço político para a eleição do presidente da casa. Você, Diogão, acredita que essa seja uma vitória do presidente, ou daqui a pouco ele vai estar um refém do Centrão, que é uma coisa perigosa que aconteceu alguns anos atrás e a gente viu no que deu? O que você acha? Olha, Ricardo, acho que, como o Gabriel bem lembrou na primeira fala dele, instituir coalizões é uma coisa normal nas democracias. Isso deve, inclusive, é saudável, né? Isso é normal, principalmente em democracias onde os presidentes são minoritários no legislativo, né? Ou seja, onde o partido do presidente não faz maioria do legislativo, ele vai ter que compor com outros partidos ali uma coalizão. No caso do Brasil, nós temos o chamado Centrão, que, na minha opinião, nada mais é do que o subproduto da fragmentação partidária, né? Então, nós tínhamos ali, se a gente pegar todo o histórico de coalizões de governo no Brasil, desde o FHC, uma coalizão bem enxuta, o Lula já teve que negociar mais com alguns aspectos da direita ali para governar, e a Dilma também, né, já com coalizões bastante amplas, ideologicamente distintas, né? E nesse período que
a fragmentação partidária foi aumentando no Brasil, o Centrão foi criando corpo, né? Então é normal, esse tipo de negociação é normal, mas o que não é normal é com que se negocia, né? E aí que se discute muito qual vai ser a qualidade de um governo com Centrão, o que isso pode resultar. Mas eu tenho as minhas dúvidas no seguinte ponto, eu voltaria um ponto atrás, que é, ontem a gente ficou sabendo que o Lira tem mais de 300 deputados com ele. A gente não sabe ainda se o Bolsonaro tem uma coalizão de governo. Então, eu sou meio receoso em falar se isso foi uma vitória para o Bolsonaro, né? A conta virá. Vai saber se o Bolsonaro vai ter jogo de cintura para negociar com o Centrão. Visto as características que ele já demonstrou até hoje, ficou as minhas dúvidas. Só para finalizar, há rumores até que o racha no Democratas, né, que a gente acompanhou muito ali as questões dos blocos partidários, o Lira reunindo alguns partidos, o Baleia reunindo outros partidos, a gente tinha lá o Democratas que depois saiu do bloco. Há rumores, por exemplo, de que o ACM Neto fez essa negociação, ele queria o Ministério da Educação, fala-se também que o Centrão poderia assumir o Ministério da Cidadania, alguns rumores nesse sentido. Então, o Centrão é isso, né? É o subproduto da fragmentação partidária. Alguns deputados do chamado baixo clero ficam satisfeitos com as emendas parlamentares, mas dentro desse Centrão tem alguns deputados mais experientes, que o que eles querem é conduzir orçamento, estar participando do governo de fato, estar dentro dos ministérios, estar conduzindo ministérios, conduzir orçamento é o interesse principal dos principais players. Então, o Bolsonaro ele vai ter que lidar com isso. Agora, resta saber se ele vai ter habilidade para lidar com isso. Então, eu sou receoso em falar que é uma vitória de Bolsonaro e também não sei se ele ficará refém do Centrão. Pode ficar refém se ele não tiver esse jogo de cintura e não conduzir players importantes para ministérios com orçamentos importantes também. Mais pessoas aqui chegando na nossa live. Eliseu Nogueira, José Santiago, muito obrigado. Magali Marcondes dos Santos. A família tá toda aqui acompanhando, hein, Gabriel? O Joilson Vieira, Sil de Jesus, toda a galera acompanhando. Já tá chegando perguntas aqui também, que a gente vai abrir para perguntas no final. Vamos aqui, continuando. Para você que está assistindo e quiser compartilhar, compartilha, dá aquela forcinha. Entra aqui também nas redes sociais do Diário de Curitiba, dá aquela força para esse jornal iniciante que está começando agora aqui em Curitiba, tentando trazer muita informação boa para você. Diário de Curitiba, jornalismo independente, ético, plural e democrático, com notícias de Curitiba, região metropolitana, Paraná, Brasil. Dá aquela força aí para a gente, compartilha com seus amigos, mande ver aí para ajudar essa live a subir mais um pouco, tá bom? Vamos continuando aqui. O Arthur Lira, ele conseguiu uma dissolução, né, da base ali do Baleia Rossi. Eu quase que eu mandei Baleia Rosa, mas é Baleia Rossi. Eu ando vendo muitos desenhos aqui, quase que eu coloco. Eu vou colocar aqui o placar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Quando a gente tá só aí tem que se virar com a técnica, né? Deixa eu achar aqui. Uma guia, tela inteira. Bom, não consegui abrir aqui para vocês porque eu tinha salvado como uma foto. Então eu vou falar aqui para vocês, ó. Arthur Lira, do PP de Alagoas, 302 votos. O Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, 145. Fábio Ramalho, MDB de Minas Gerais, acredito que seja uma candidatura independente, né? Ganhou 21 votos. Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, a ex-prefeita de São Paulo, muito conhecida, 16 votos. O Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, 13 votos. André Janones Vante, 3 votos. Kim Kataguiri, que diz ter colocado uma candidatura de protesto, 2 votos. General Peternelli, PSL de São Paulo, 1 voto. E em branco ganhou do Peternelli, foi 2 votos. Então teve essa dissolução, né? Aqui da bancada que apoiaria, o pessoal que apoiaria o Baleia Rossi. E foi uma vitória de ampla maioria, foi lavada.
não chegou nem perto de ser um segundo turno. Ao que você atribui essa vitória tão contundente, Gabriel? Bom, Ricardo, primeiramente, méritos do Arthur Lira e do Centrão, certo? Além das ofertas presidenciais, né, ministérios, emendas, mas eu vou me usar aqui um pouquinho, só um pouquinho, o seguinte ponto. Eu não estudo coalizões como o Diogo, mas você percebe uma coisa na coalizão de apoio ao Baleia Rossi, que são o seguinte, é uma coalizão ideologicamente um pouco distante. A congregar ideias, valores, intenções e propostas, sabe? Os preços da bancada do PSL, do PT, do DEM, do PSDB junto ali, é uma mistura um pouco difícil de se equilibrar, enquanto o Centrão, dentro do... Primeiro, vou falar, o Centrão é um fenômeno político, como o Diogo disse, um subproduto da alta fragmentação partidária brasileira, com representação no Congresso. Mas o Centrão só existe no parlamento, tá? Fora do parlamento existe o Partido Progressistas, Republicanos, são partidos. O Centrão não existe fora do parlamento. A gente precisa começar a desmistificar isso. O Centrão é uma figura que é um conjunto de partidos que trabalham em conjunto dentro do parlamento. Fora do parlamento é cada um por si, Deus por todos. E cada um querendo aumentar a sua fatia de poder, tá? São partidos ideologicamente mais coesos, certo? Com propostas não só de governo, mas também interesses muito parecidos em relação a cargos, emendas. Enfim, eu acho que a mistura que se formou em torno do Rodrigo Maia e do Baleia Rossi era muito mais difícil de se manter. Era, vamos dizer assim, era meio nitroglicerina aquela mistura. Enfim, eu acho que a última pá de cal novamente foi o movimento da presidência do Democratas, né, pelas costas do Rodrigo Maia. Política é isso aí, o ACM sentou, negociou. A gente precisa também destacar uma questão de contexto. O Arthur Lira é um deputado federal experiente, com anos de casa. O Baleia Rossi, salvo engano, está no segundo mandato como deputado federal, né? Não lembro de outras posições de destaque que ele tem ocupado na casa, só sei que ele foi o ungido do Rodrigo Maia, o que gerou também um certo ruído no DEM e outros partidos, com a indicação do Baleia Rossi, né? É preciso notar também uma questão regional da eleição. O Arthur Lira viajou de estado a estado, e sua base no Nordeste. A conversa que ele teve com o presidente do DEM é simplesmente o ex-prefeito da capital de Salvador, né? O ACM Neto. Uhum. Então, a conversa foi muito tete-a-tete ali, questão de bancada. Precisamos ver se alguém do DEM ou indicado do ACM Neto assumirá um ministério, como será feito isso daí, certo? Mas a traição do Democratas com a retirada do bloco na última hora ali foi fatal, foi o prenúncio do que seria aquela eleição. Diogão, essas relações de legendas, assim, para quem não acompanha a política de perto, acha um absurdo o PT apoiar o MDB nesse momento, assim, por toda aquela história do impeachment. Acha um absurdo também o que possivelmente aconteceu, que é o voto para essa bancada, para o presidente da Câmara, que já é mais ligado ao presidente Bolsonaro, que é Arthur Lira, e tudo indica que petistas tenham votado, que muitos do DEM tenham votado, e também houve boatos e muita conversa sobre a movimentação do Aécio Neves, né, para poder movimentar votos do PSDB para Arthur Lira, para enfraquecer o João Dória. Foi uma divisão, assim, uma dissolução também. Como que você analisa essa dissolução dos apoiadores do Baleia Rossi? Você concorda, assim, com o Gabriel, pela representatividade política do Baleia Rossi também? Então, Ricardo, eu acho que eu coloco um pouco da vitória do Arthur Lira na conta da força centrípeta, que a gente pode dizer assim, na força central que o governo, que a presidência exerce no legislativo brasileiro. Essa força, por um tempo, o Bolsonaro deixou de governar, digamos assim, então ele deixou de exercer. As coisas basicamente voltaram ao normal, digamos assim, quando ele percebeu que para governar ele precisa também se envolver, fazer política e se envolver com o legislativo. Então, essa força que o presidente brasileiro tem, já é prevista na Constituição de 88, ela corresponde a questões de prerrogativas, os presidentes têm também
inúmeras prerrogativas legislativas, os presidentes também estão na posse dos recursos. Os recursos que eu falo é dinheiro público mesmo. Então, os deputados, é interessante para os deputados, né, o que a gente sempre fala, a questão das emendas parlamentares, tudo isso é legítimo, tudo isso está previsto na lei. E é interessante para os deputados se aproximar do presidente da República, quem faz o pagamento final. Então, esses recursos da presidência, nesse momento, quando o Bolsonaro resolveu agir, fez toda, né, juntou com a articulação política do Lira, que é um político até mais experiente que o Baleia Rossi, eu concordo nesse sentido com o Baleia, ele não chegou a presidir uma comissão importante ainda, o Lira já presidiu a CCJ, tem um trânsito muito maior, o Lira tem um trânsito muito maior que o Baleia Rossi nesse sentido, né? Em relação à coalizão, a coalizão legislativa que o Baleia Rossi tentou montar ali para tentar fazer frente ao Lira, eu concordo, Gabriel, esse é o comentário que eu já iria fazer desde sempre. É uma colisão ampla de partidos, as pessoas confundem as pessoas, inclusive, né? Eles têm do PT ao PSL, mas a gente tem que saber que lá os interesses são outros. A esquerda buscando reduzir os danos, né? Reduzir os danos principalmente da agenda moral que o Bolsonaro e parte do Centrão gostariam de analisar nesse momento no legislativo, e o MDB, o DEM, parte do PSDB querendo conduzir a agenda econômica, né? Não querendo que o governo tenha total controle dessa econômica. Então, tinham alguns interesses ali que convergiam, por isso que coalizões são montadas, né? Se algum interesse converge, já é propício para que uma coalizão seja montada. Agora, só para finalizar, eu acho que algumas análises estão muito equivocadas. Por exemplo, falou-se muito que o PT é um traidor, por PT ter o partido de esquerda ali na coalizão, foram os parlamentares do PT que deram para trás e tudo mais. Eu acho que tem um dado interessante aqui. Nas sessões remotas, por exemplo, desse ano, partidos como o MDB, o DEM, o PSDB e o PSB, e uma partezinha ali do PDT já demonstravam comportamento de indisciplina. Eu acho que vem daí. Durante um ano, parte desse partido já demonstraram comportamentos indisciplinados nas votações legislativas da Câmara. Se a gente pegar lá os índices de disciplina desses partidos, eles já demonstravam que o MDB não tem uma unidade, o PSDB já não tem uma unidade faz tempo, o PSB também já não tem uma unidade, né? O PDT tem uma ala bem menor ali que conversa também com o Bolsonaro. Então, eu acho que esses votos que faltaram ali para o Lira já tinham um prenúncio, parte desse partido já não tem a disciplina que já tiveram no passado e estão vivendo aí seus rachas internos. Gabriel, é um sinal de que a frente ampla contra o presidente Bolsonaro, a tão falada frente ampla, com o Huck como candidato, com o Moro, tem várias versões, né? Tem várias versões de quem será o candidato. Você acha que foi um prenúncio, você dá uma olhadinha ali para o PSOL e o PSOL lançar uma candidatura, vendo o DEM indo para o outro lado, que também era puxado pelo Rodrigo Maia, que estava fazendo ali as negociações. É um prenúncio que frente ampla não vai para frente aqui na próxima eleição? Olha, Ricardo, você tocou, acho que nos únicos pontos sensíveis entre eu e o Diogo, porque nós divergimos bastante com relação à viabilidade de uma frente ampla no Brasil. Inclusive, esse é assunto para uma próxima conversa nossa aqui, viu? A viabilidade de uma frente ampla. Eu sou cético com relação à frente ampla, a começar pelas regras do jogo, certo? Um país de eleição com 2 turnos, fazer frente ampla em primeiro turno é inviável, ainda mais com fim das coligações. Mas, enfim, fica para um próximo momento. Com relação ao que você disse aos partidos, Ricardo, é muito interessante notar o movimento do tabuleiro político no seguinte sentido. As pesquisas apontam que o Bolsonaro está nadando de braçada, certo? Ninguém está... o Ciro, PT, Lula, Moro... Não tem uma figura hoje, segundo as pesquisas que são lançadas, tudo bem que nós não estamos em período eleitoral. Não tem um nome que desponte, que dê de frente com o Bolsonaro. Tá tudo muito embolado lá atrás. Esse é um problema para a realização de uma frente ampla. O que dificulta, de fato, essa relação no Congresso é o seguinte. Falando do Rodrigo Maia. Quem assistiu a eleição de ontem viu o Rodrigo Maia profundamente abalado. Certo? Ali é a dor da traição.
Rodrigo Maia foi traído como poucos políticos no Brasil foram traídos. Em matéria de traição, a política brasileira dá de 10-0 em House of Cards. Então, eu acho que ali o Rodrigo Maia já desabafou com os deputados que vai sair do DEM. Eu acho muito triste o seguinte ponto, o Rodrigo Maia foi, se não me engano, o deputado que por mais tempo exerceu a presidência da Câmara, por conta de ter assumido no vácuo do Eduardo Cunha, mas ele teve a faca e o queijo na mão para fazer algumas coisas, só que faltou algo, entendeu? Faltou, não só do Rodrigo Maia, mas faltou componentes que em outros momentos políticos o Brasil tinha gente na rua, popularidade abaixo de 10%, o Rodrigo Maia não podia abrir um processo de impeachment simplesmente por abrir, certo? Então ele foi, e o Rodrigo Maia estava muito preocupado em lidar com a pandemia, dado o governo federal inexistente, inoperante. Então, acho que a presidência do Rodrigo Maia foi muito atribulada, certo? Ele tentou costurar ali um apoio em torno do Baleia Rossi, foi traído, certo? E aquela coisa, o PT, quando era oposição, dizia que o DEM era o partido da boquinha, né? É bom a gente resgatar essas anedotas, sabe? O DEM foi por muito tempo o partido da boquinha, fechava acordos para ter acesso ao governo. O DEM teve a oportunidade com o Rodrigo Maia de ter algum protagonismo e assumir a frente que por muitos anos foi do PSDB. Mas, infelizmente, com esse movimento do presidente do partido, né, rifando o apoio ao Arthur Lira, as coisas ficam um pouco mais nebulosas com relação ao DEM. Tipo assim, acabou de ganhar o maior número de prefeituras, está bem na feitura e tal, mas a elite do partido ali está desalinhada. Essa eleição mexeu, sabe? Essa eleição mexeu com a configuração dentro do DEM ali de uma forma considerável. Eu acho que o DEM vai sair bem fragilizado dessa disputa, certo? Vamos ver quais serão os próximos passos do Rodrigo Maia, que apesar de sair em baixa, ainda é um agente político com capital considerável no cenário político. Tanto que foi demonstrado agora que não havia clima para impeachment, né? Que a vitória foi avassaladora, a vitória do Arthur Lira, não havia nenhum clima. Eu acho que precisam parar de falar em impeachment por enquanto. O que você acha, Diogo? Sobre impeachment? Sobre impeachment. Cara, eu acho que não... Eu concordo, Gabriel, acho que não tem... Pois é, não, é que deu uma pipocada no áudio aqui. Eu concordo, Gabriel, eu acho que não tem ambiente para o impeachment, não basta apenas o trâmite de processo de impeachment na Câmara. São N fatores que tem que combinar ali para que haja esse impeachment. O primeiro fator é rua, eu acho que nesse momento, principalmente com a pandemia, as manifestações dificultam um pouco a questão das manifestações, né? E realmente, sim, a Câmara dos Deputados elas forem, né? E o outro fator é a maioria, o presidente tem Congresso. Não sabemos se ele tem maioria, mas a gente já viu que o grupo que estava essa combinação de fatores, eu acho que agora não é o momento para ficar falando de impeachment mesmo. Pode ser que mais para frente o momento se reforce, mas agora não. Digo estrategicamente, né? Se eu fosse oposição, eu acho que não é esse momento que a gente tiraria uma fissura no governo com o processo de impeachment. Foi provado agora com essa eleição que não mesmo, né? Vamos agradecendo aqui o pessoal que está entrando. Silva Eunice participando aqui da nossa live. Já tem perguntas aqui que a gente vai jogar para o final. Lúcia de Mello, minha mãe está participando, ó. Temos aqui também Sirlene Araújo, que é repórter, que é editora do Diário de Curitiba de Bem-Estar. Acompanha as melhores notícias sobre saúde, turismo na editoria de Bem-Estar do Diário de Curitiba, diariodecuritiba.com. Estou fazendo jabá, hein? Temos também aqui, vamos ver mais, Geissa, acertei, né, Geissa? Geissa Franco, acompanhando e elogiando dois grandes cientistas políticos de peso. De peso no bom sentido da palavra, é claro. Temos perguntas, depois vamos de perguntas. José Santiago, uma galera acompanhando aqui a nossa live, muito obrigado a todos. Se puder, compartilhe, ainda tem papo aqui para rolar. Ainda estamos no segundo terço da live, compartilhe com seus amigos aí. O bate-papo é super
super importante. Estamos falando das eleições na Câmara que rolou ontem. É o segundo assunto mais importante do Brasil, né? Primeiro é BBB, Carol Conká. Carol Conká representa os curitibanos, Diogo? Representa uma parte, né, cara? Não, acho que não, parte do Boqueirão ali e tal. Que ela é de lá, né, que eu saiba. Carol tem alguma coisa na água lá, cara. Alguma coisa na água do Boqueirão. O segundo assunto mais importante, que na verdade é o mais importante, né? Embora o BBB esteja em alta, eleições na Câmara, o que esperar da nova presidência? Mande perguntas. Bruno Marcondes diz que está compartilhando aqui. E vamos continuando com as perguntas. Lira, nosso querido Lira, o alagoano, ele fez um primeiro discurso pregando conciliação, mas no discurso ele já fez ali umas piadinhas, jogou umas indiretas ali para o Maia, e o seu primeiro ato foi dar um pé na porta, né? Ele dissolveu a mesa diretora com a justificativa de que o PT tinha demorado 6 minutos para poder, de atraso, para fazer o registro, né? Como vocês avaliam essa primeira decisão e que recado que essa primeira decisão passou, começando com o Diogo? Olha, Ricardo, pelo jeito a conciliação ficou só no discurso, né? No discurso ali da posse do Lira, o que a gente comentou dos símbolos, ele disse que faria em pé, porque ele era mais um do chão da fábrica, mais um do plenário, ele faria esse discurso em pé. Então, teve também alguns símbolos ali. Então, como eu disse, a conciliação ficou no discurso. Eu acho que, democraticamente, o modo como ele chutou a porta ali, como a gente estava falando, é preocupante, porque é um ato que já passa um recado para a oposição, que ele vai fazer de tudo para que a maioria que ele tem faça valer a pena, vale alguma coisa, né? E isso é preocupante, porque quando você demonstra isso para a oposição, que você vai levar tudo, que a oposição não tem chances de levar nada, que a tolerância entre governo e oposição, entre a maioria e uma minoria, ela não vai ser tão considerada. Isso é preocupante, porque a oposição mesmo, ela começa a perder a esperança de vitórias futuras. Isso é essencial na democracia. A oposição vai perdendo essa esperança de vitórias futuras e tudo mais. Isso vai aumentando o clima de polarização na Câmara. E vale lembrar que se a oposição mobiliza minimamente ali 1/10 dos deputados, ela já consegue, 2/10 dos deputados, ela já consegue obstruir as pautas da Câmara. Então, hoje mesmo, o Lira já estava com um tom de negociação, beleza, ele teve esse primeiro passo, esse chute na porta, mas a oposição já demonstrou lá, olha, a gente pode, então, começar obstruindo as pautas, né? Ele já quer demonstrar trabalho, ele disse que vai ser um presidente que vai aprovar bastante projetos, que vai analisar, vai bater recordes, assim como o Cunha, né, o exemplo dele, mas a oposição já demonstrou ali que pode dar limites a ele. Então ele já hoje, pelo que eu vi nos noticiários, nos bastidores, né, no noticiário dos bastidores, ele já está com tom de conciliação, porque ele sabe que as prerrogativas dele também têm limites. Gabriel, essa entrada com o pé na porta e meio que prejudicando o PT, prejudicando ali a esquerda, mas principalmente o PT, é um recado para o Bolsonaro também? Você acredita que seja um recado? Estamos juntos, Bolsonaro? Como que você analisa essa entrada com o pé na porta dele e esse primeiro ato de dissolver a mesa diretora? Bom, eu analiso da seguinte forma, acho que é uma conjunção de coisas, né? Não acho que não seja para agradar o Bolsonaro, eu acho que foi uma situação de amadorismo mesmo, certo? Uma coisa sem precedente, o cara sem a mesa, pegar um documento, dissolver por conta de atraso, chama os líderes partidários, chama o pessoal do bloco, senta, resolve, conversa, ele sabe que ele não vai conseguir tocar a casa sozinho, só com o grupo dele. Qualquer político que almeja chegar na presidência da casa sabe que precisa dialogar do PT ao PSL, passando pelo DEM, pelo PSDB. Ele não, tipo assim, aquelas 6 mesinhas da política que o Ulisses Guimarães seguia ensinando para as pessoas que se elegiam, né, às costas dele, né, que compartilharam, tiveram o privilégio de compartilhar a Câmara com o Ulisses Guimarães, não se faz isso. Eu tenho minhas dúvidas se aquilo foi um recado do Bolsonaro ou um afago ao Bolsonaro. Eu acho que aquilo ali é sintoma de fez política com o fígado, né?
Nós temos alguns políticos alagoanos que, né, voltando ao simbolismo, que eles são muito efusivos, né? Nós tivemos um caso de um senador, Arnon de Mello, aí, que consta nos análises do Senado aí, a maior tragédia, né? Tiro, porrada de bomba para cima numa sessão do Senado, né? Enfim, eu acho que isso foi um rompante. Ele provavelmente ele não se conteve diante da vitória, tomou um ato ali, ele já voltou atrás, soube que é demasiado para a postura dele, e eu espero, né? Ele está eleito. A nós, eleitores, só nos resta duas coisas: vigiar, né, e torcer para que ele faça uma presidência profícua. Eu acho que esse ato de recuo dele no dia de hoje, e chamando os líderes para conversar, já é uma demonstração, assim, de que nós podemos conversar, nós podemos resolver, porque, cara, sinceramente, eu não tenho dúvidas de que vai continuar sendo a Câmara que vai seguir tocando esse país, certo? Eu acho que na presidência da República carece de habilidade política para tocar esse país, né? Tem sérias limitações ali na presidência da República e vai acabar sobrando para o Congresso, novamente. Boa. Estamos chegando quase... Só queria fazer um comentário, Ricardo, Pode ir. Eu queria fazer um comentário sobre o que o Gabriel falou dessa atitude com o fígado, né, que o Arthur Lira pode ter tido. Ele diz lá que no momento que o Maia aceitou a entrada do PT no bloco, o PT, o PSD e o PDT, se não me engano, que atrasaram 6 minutos, né, segundo eles argumentam que foi o erro no sistema. Já houve uma discussão no Colégio de Líderes, qual o Lira e Maia bateram na mesa, né? Então eu acho que ele absorveu um pouco daquilo, foi meio que um ato de demonstração de força. Democraticamente foi desnecessário, né? Para a democracia foi desnecessário. Então, concordo com o Gabriel que ele agiu com o fígado, mas eu acho que ele quis demonstrar um recado também, que ele vai fazer a sua maioria valer alguma coisa ali dentro. Agir com o fígado, ele ficou com raivinha. Ele ficou com raivinha que quis descontar ali na hora, é isso, traduzindo. Exatamente. A pessoa, quando faz política com o fígado, ele não colhe bons resultados, certo? O presidente vive fazendo política com o fígado e com outros órgãos além da cabeça. Então, assim, é um ato extemporâneo de raiva, de extravagância. É aquilo que eu falei no começo da live. Falta um presidente da Câmara mineirinho, entendeu? Um político conciliador, um político que tenha, sabe, essa veia de político mineiro, sabe, como muitos presidentes da Câmara já foram, né? Inclusive o Aécio Neves, com todas as ressalvas, até de se descobrir como senador e político, né, depois que a Lava Jato passou por ele também, o Aécio Neves foi um excelente presidente da Câmara, há de se dizer isso, certo? Michel Temer foi também outro excelente presidente da Câmara, né? Um dos poucos presidentes da Câmara que teve conflito direto com o presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães. É de pensar que Antônio Carlos Magalhães e Michel Temer tretaram, certo? E o Fernando Henrique teve que chamar os outros para conversar e azeitar as arestas naquela época. É uma coisa que hoje a gente não vê, entendeu? Faltam políticos que tenham essa noção de, peraí, tá errado, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos sair. Porque política é isso, cara. Política não é jogo de imposição, não é eu sou dono da bola, pego aqui, eu que mando. Não, isso daí não funciona. É discurso para se eleger. Alguém se elegeu com esse discurso. Agora, na prática, a gente está vendo a letargia do governo federal diante da situação do país. Vocês viram que aqui também é cultura nessa live, hein? A gente já puxou umas histórias aqui. Também faltou aquela vinheta do É da Coisa lá do Reinaldo Azevedo. Momento cultura para colocar agora, hein? Para você que está chegando na nossa live, muito obrigado. Vá compartilhando, deixa seu like, curta as redes sociais do Diário de Curitiba. Entre lá no nosso site, tem o nosso colunista Diogo Tavares fazendo análises belíssimas. A análise dele ficou como a mais lida do Diário durante uma semana inteira. Tanto sucesso que fez. E você que não entrou no Diário, não perdeu, porque você pode entrar lá e clicar na coluna dele e ler tudo. Que é uma coluna mensal. O Gabriel também já tem o nosso convite para fazer parte do time de colunistas. A gente está montando tudo. E, aos poucos, estamos tornando o jornal que Curitiba e o Paraná merece de verdade.
Então venha fazer parte com a gente do Diário de Curitiba. Continuando aqui, mandando abraço para a galera que está entrando e falando mais uma vez. Temos perguntas aqui e você que está aí assistindo e não mandou sua pergunta, mande que daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas de vocês, tá bom? Estamos quase chegando aqui aos 49 minutos de live. Eu vou aproveitar de vocês dois para poder falar um pouco sobre essa mesa diretora, que seria votada hoje às 4 horas, passou para 7. Agora não sei a que pé está, que a gente começou a live aqui, eu não consegui acompanhar. Eu vou colocar aqui na tela para vocês um pouco sobre essa mesa diretora e pedir que vocês me ajudem a explicar. Vamos esmiuçar essa mesa diretora aí. Deixa eu pegar ela aqui. Não é exatamente isso, é esse aqui. Deixa eu abrir a tela para vocês. Estão vendo bem? Que agora eu não estou vendo mais vocês na minha tela. Estou vendo isso aqui. A mesa diretora, essa daqui é uma arte do próprio site da Câmara, né? Da agência de notícia da Câmara. E está aqui, conheçam a mesa diretora. Vocês conseguem ver alguma coisa? Tá bom para vocês dois? Eu consigo. Então, aqui temos o presidente, né, que já foi explicado pelo Diogo. Primeiro vice-presidente, o que o primeiro vice-presidente faz? Basicamente, Ricardo, ali já tem até um pouco das inscrições, né, mas ele substitui resumindo, ele substitui o presidente nas ausências, né, o presidente da Câmara, e é responsável pela elaboração de alguns pareceres sobre projetos, principalmente projetos internos da Casa, projetos de resolução. Então, ele tem algumas atribuições técnicas ali de auxiliar a presidência. O segundo vice-presidente é a mesma coisa, mas só que depois do primeiro vice, é isso? Ou tem outras coisas além? Isso, ele tem essa questão, e eu destaco aqui, a gente tem descrito ali, mas eu destaco que ele cuida das relações institucionais da Câmara. Então, ele é responsável por essas relações, digamos assim, mais institucionalizadas, mais técnicas, das relações com o próprio Senado, relações com o Executivo, relações com o Judiciário. Ele tem essa função ali técnica de relações institucionais da Câmara. Também receber a sociedade civil e tudo mais. Isso significa as relações institucionais, governamentais. Eu vou ocultar aqui que está muito pequenininho e acho que não está ajudando muito. Beleza. Né? Você vai me perguntando, eu vou falando. Deixa eu voltar aqui a como nós estávamos, nesse formato aqui. E aqui voltamos. O primeiro secretário, que era a Marília Reis, dessa que foi dissolvida, se eu não me engano, que foi derrotada na eleição lá de Pernambuco, de Recife, né? É ela mesmo, não é, primeiramente? E o que o primeiro secretário faz? Seria ela, né? Era uma negociação ali do bloco que o PT conseguiu no bloco do Baleia Rossi. E este talvez é um dos cargos, fora a presidência, um dos cargos mais importantes da mesa. Ele é conhecido também como prefeito da Câmara, porque ele supervisiona a administração interna da casa, também tem uma atribuição bastante importante que encaminha convocações a ministros, enfim, é uma função, como eu acabei de dizer, de prefeito da casa. É ele que vai soltar os pagamentos, é ele que vai cuidar da estrutura da casa. E também tem esse papel ali de relação com o executivo, principalmente de convocar os ministros para prestação de contas nas comissões. É quase um prefeito, então. Segundo secretário... O segundo secretário ele vai auxiliar, né, o primeiro secretário, mas ele também cuida de algumas questões relacionadas às premiações que a Câmara dos Deputados oferece a cidadãos, né, do Brasil, de fora e tudo mais, e também de alguns programas bastante interessantes que você que é acadêmico e está assistindo pode entrar lá no site e se interessar. Tem, por exemplo, o programa Estágio Visita da Câmara dos Deputados. Eu fiz isso lá em 2015, participei desse programa. É o segundo secretário que organiza, né? Os programas de estágio da Câmara, a relação com as universidades, essa relação, um pouco de relação também com a sociedade civil.
e ele também cuida da relação da Câmara dos Deputados com o Ministério das Relações Exteriores. Ele é responsável, por exemplo, por ajudar no trâmite de emitir passaportes para os deputados e vistos, né, passaportes diplomáticos e vistos. Então, toda vez que um deputado tem uma missão internacional, vai a algum evento internacional, é o segundo secretário que tem a responsabilidade de fazer com que ocorra tudo bem, porque aquele que vai representar a Câmara lá fora tenha todos os seus trâmites resolvidos. Terceiro e quarto secretário. A gente está fazendo aproveitando os nossos cientistas políticos aqui para falar dessa mesa que é muito importante ali para poder comandar a Câmara, tem uma importância muito maior do que parece, como eles já estão explicando aqui. Então, é um negócio importante para você, para mim também, que sou leigo, ficar sabendo. O terceiro e o quarto, para finalizar? Terceiro e quarto secretários, basicamente, eles vão auxiliar ali também a Secretaria-Geral, principalmente em questões financeiras, reembolso e também do cuidado com móveis e imóveis da Câmara dos Deputados. Os órgãos públicos, eles também têm lá os seus imóveis e tudo mais. Por exemplo, todo deputado assim que é eleito, ele tem direito a um apartamento funcional em Brasília. São ali o terceiro e quarto secretários que são responsáveis por organizar aonde cada um vai ficar, né? Afinal, são mais de 500 deputados aí, e eles têm, cada um mora aí na sua unidade federativa e tem que ir lá no meio de semana para Brasília. Foi um jeito que, lá no passado, se achou para baratear esses custos, né? Criar um ambiente institucional para que os deputados morassem ali. Então, ele supervisiona esse sistema habitacional e cuida também de algumas questões financeiras, como reembolso e tudo mais. O terceiro e o quarto, né? Eu tô muito grato aqui pela aula. O já me deu uma aula aqui sobre uma história, né? Aulas de história aqui do Fernando Henrique, chamando dois coleguinhas para conversar. Agora a gente soube aqui como que é a mesa diretora. E se você que está assistindo aí quiser saber mais alguma coisa, mande também sua pergunta, que daqui a pouquinho a gente vai abrir para perguntas. Muito obrigado a todo mundo que está entrando. A gente está começando esse projeto aqui no Diário de Curitiba. Estamos fazendo umas lives aqui, puxada pelo nosso caro colunista de política, Diogo Tavares, com a presença ilustríssima do Gabriel Marcondes, também cientista político. Compartilha aí com seus amigos, porque vai ficar salvo. E seu amigo também, se não tiver Facebook, porque agora tem a galera que não tem Facebook, né? O pessoal que deleta o Facebook, que tá tão bravo com o Facebook, deleta. A gente vai colocar também no YouTube depois, o YouTube do Diário de Curitiba. É só pesquisar lá, Diário de Curitiba no YouTube. Também clica lá, segue a gente, dá aquela força. Vamos mandando as suas perguntas, que daqui a pouco vai acabar. E voltando aqui ao assunto que a gente esteve sempre nele, né? A gente falou da mesa diretora, então a gente estava nele como sempre. Voltando aqui, essa entrada com o pé na porta aí do Arthur Lira, o que vocês acham? Isso indica que ele usará o cargo que ele tem agora, poderoso, com 302 votos, para negociar cargos importantes numa possível reforma ministerial, que já estão um zum falando que vai ter essa reforma ministerial. Começa com o Gabriel Marcondes e depois ouvimos a opinião aí do nosso querido Diogo Tavares. Bom, Ricardo, eu acredito que sim, né? Primeiramente, a gente precisa, voltando a falar, o Centrão é esse grupo de partidos, subproduto, como bem disse o Diogo, da fragmentação partidária, que só existe essa conjunção dentro do parlamento. Então, dentro do parlamento, eles agem como um bloco. Só que é interessante notar que, assim, é difícil fazer um prognóstico, é preciso ver os próximos passos, que tipo de cargos eles vão querer. Porque tem um trade-off interessante aí. Eles vão querer cargos ministeriais num governo que tem... A tendência desse governo é daqui em diante até a eleição, a tendência não é de crescimento da popularidade. Entendeu? Bolsonaro vai continuar, na minha avaliação, ele tende a continuar batendo ali no seu núcleo duro até ele começar a esmorecer aos poucos. Mas aí tem duas questões, porque se você assume responsabilidades no ministério, você assume também o ônus da política do governo federal. Foi assim com o Sérgio Moro, certo? Foi assim com o Mandetta, né? E nós sabemos que o nosso presidente é uma pessoa de difícil trato. Ou então, ao invés de tocar as políticas públicas, ou ao invés de tocar os ministérios, eles vão querer lotear cargos, ter acesso a cargos de segundo escalão, certo? As emendas. Tem que ver qual vai ser a negociação entre o governo federal e os deputados para essa vitória do Lira, né?
Mas, assim, 302 é difícil, é um número difícil de acomodar. E dada a habilidade do presidente, certo? Eu espero que ele tenha um bom articulador para trabalhar com isso, porque se ficar a cargo da excelentíssima presidência da República, eu acho que o caldo vai acabar entornando. O Diogo, a todo momento, assim, a todo momento não, durante o seu discurso de posse, ele falou muito, frisou muito sobre a vitória da Câmara. Ele não colocou que foi uma vitória do governo, uma vitória do Bolsonaro, é uma vitória da Câmara, e meio que unindo e mostrando, tenho 302 deputados que estão me apoiando, é um número bem grande. Esse é um número que dá para fazer grandes negociações com o governo. Arthur Lira está com a faca e o queijo na mão nesse momento? Olha, Ricardo, é bem complicado a gente afirmar que esse número ele vai se manter para depois da eleição. Então, ele tem 302 votos, teve 302 votos na eleição. Isso não quer dizer, como a gente já falou aqui, que o Bolsonaro tem esses votos. Isso também não quer dizer que o Lira tem esses votos. O que acontece muito em relação a alianças partidárias, alianças políticas no ambiente legislativo, também é o que a gente chama de coalizões ad hoc. O que são isso? São coalizões momentâneas que acontecem no ambiente legislativo para aquele determinado e específica disputa. Então, eu acho que nos próximos dias mesmo que a gente vai saber se tiver as reformas ministeriais, que a gente vai saber se essa coalizão ad hoc, essa coalizão de momento para a eleição ela é uma coalizão que pode se tornar ali uma coalizão de governo, ou também se é uma aliança, uma coalizão que dará força ao presidente do Legislativo, né? Eu acho que não só o Bolsonaro, mas agora a gente tem que colocar uma figura aí que é o líder de governo, né? Que atualmente é o Ricardo Barros, aqui do PP do Paraná. O líder de governo vai ter que ter bastante jogo de cintura nesse legislativo aí, como você disse, o Lira já fez um discurso de que é uma Câmara fortalecida, é uma Câmara que o plenário vai ter voz, é uma Câmara que o chamado baixo clero vai ter certa voz. Então, eu acho que o jogo de cintura aí, um pouco das atenções, tem que ser voltadas aí para como o líder de governo na Câmara vai costurar as maiorias que o Bolsonaro precisa para aprovar as suas pautas. Eu acho que as pautas de costumes ainda terão dificuldades. Eu não acho que o Lira consiga... Ele pode colocar para votação, ou talvez nem consiga colocar para votação, porque eu acho que há até uma certa pressão externa para que as pautas relacionadas a reformas administrativas, a questões econômicas, a questão tributária, elas vão ter um peso externo, uma pressão externa para que seja votada, setores da mídia, setores da economia. Então, eu acho que parte dessa agenda de costumes que o Bolsonaro prometeu nas eleições ainda vão ter dificuldades para serem analisadas no Legislativo, no ambiente da Câmara dos Deputados. Muito bem, meus queridos, vamos abrir agora para as perguntas do público, da galera que está acompanhando a gente aqui. Vocês estão preparados? Então vamos lá. Começando aqui, vou jogar na tela. Se vocês tiverem dificuldade de ler, me falem que eu leio aqui. Estão conseguindo ver? Sim. Então vamos começar aí com o Gabriel, já que parece-me que é uma pessoa conhecida dele. Ah, Ricardo, é só minha mãe. Então vamos lá. Bom, minha mãe, olha, como a gente já disse em outros momentos aqui na live, Collor e Dilma ainda resistiram muitos meses tendo o Congresso contra e menos de 10% de popularidade e gente na rua. O processo de impeachment é um processo doloroso, demorado, não é fácil. No momento não tem possibilidade, não tem contexto, porque falta a aprovação presidencial ficar alguns meses abaixo da casa dos 10%, certo? Falta opinião pública para isso, falta gente na rua, certo? Falta todo mundo com a marquinha da vacina no braço protestando na rua, certo? E aí, mas esse contexto também se cria, foi criado com Collor, foi criado com Dilma, se cria com Bolsonaro também, né? Faltam alguns elementos. Agora, também vai depender da relação Bolsonaro e Lira, que
pelo histórico do nosso presidente aí, não tende a ser por muito tempo amistosa, não tende a ser por muito tempo profícua, certo? Então, apostando na habilidade política do nosso presidente, acredito que nós vamos ouvir ainda por muito tempo o murmúrio do impeachment dentro da Câmara. Chancela, Diogo? Eu também acredito que sim. Eu acho que hoje não tem ambiente para o impeachment. E eu vou até dar uma bronquinha de cientista político aqui agora, Ricardo. Vou trazer um pouco da formação para o jogo, porque eu acho que as pessoas têm que começar a perceber que impeachment não é solução para tudo, né? O impeachment é um processo muito traumático para a democracia, principalmente se a gente escolher o presidencialismo, ele é um processo traumático. O Bolsonaro cometeu crime, deve ter cometeu, na verdade, né? Inúmeros crimes aí que podem ser colocados como crimes que balizem o impeachment. Mas a gente já viu com o histórico dos outros processos que a gente precisa também de uma questão política acima disso. Então, acho que antes de tudo, a gente tem que parar de colocar impeachment para qualquer coisa. A cada polêmica que o presidente cria, a gente colocar impeachment, porque ele é um processo traumático, ele polariza não só o ambiente político, mas a população em geral, né? Então, o processo de impeachment ele deve ser chamado para o jogo, a hora que a gente tem certeza que ele vai ser aprovado, o presidente vai para casa, não vai querer instigar a população à violência para reverter o jogo e tudo mais. Né? Há opções institucionais, eu acho que no futuro tem que ser discutido isso, não dar o cavalo de pau no Cruzeiro, mas o Brasil começar a discutir outras saídas institucionais para governos ruins, ou para governos que demonstrem atitudes autoritárias e liberais e tudo mais. Mas o processo de impeachment, do modo como é previsto hoje na nossa Constituição, na regra do jogo, ele é traumático. E ainda com o presidente Bolsonaro, que tem aí uma popularidade considerável, tem 1/3 dos eleitores, ele pode facilmente sair e reverter isso em violência política. Então, a gente tem que pensar muito no que o impeachment pode trazer, não só em tirar o nosso adversário político do jogo. Ricardo, e sobre o impeachment tem mais um detalhe interessante, é que do FHC foi pedido impeachment, do Lula após o mensalão foi pedido impeachment, certo? Da Dilma foi pedido impeachment, rolou impeachment, o Temer teve 2 votações, ele habilmente conseguiu abafar, Bolsonaro é impeachment. Eu acho que esse frenesi, embora estejamos num sistema presidencialista, e o povo, às vezes, acha que o impeachment é um simples recal. Não estou gostando, vou trocar, acabou. Né? Às vezes colou, a maioria das vezes não vai colar. Mas é de se lembrar que o pedido de impeachment, a gente escuta ele, escutou no FHC, escutou no Lula, escutou na Dilma, aconteceu, no Temer foram 2 vezes, não teve ambiente político dentro do parlamento para o impedimento dele, agora com o Bolsonaro. Então, assim, se é uma coisa recorrente, talvez a gente devesse olhar para outro lado, como o Diogo falou, outras saídas institucionais, certo? Para que a gente possa preservar, porque o impeachment, né, tanto do Collor quanto da Dilma foram experiências traumáticas, não só para a nossa democracia, como também para o nosso contexto econômico. Então, assim, não é um negócio simples, também não é um recall, também não é uma dissolução do parlamento, como ocorre no parlamentarismo, é um negócio muito mais doloroso, muito mais pesado, e que, embora parecesse fácil, quando foi da última vez, não foi. Não foi fácil, nunca é fácil, o custo é alto, né? E ainda assim falta contexto, falta ambiente. Pedir impeachment do Bolsonaro agora é ele não, fora Temer. Eu acho que é continuar bradando coisas, né, que nos remetem a campanhas que não deram certo há alguns anos atrás, sabe? É aquela, eu vi em algum lugar, e não poderei dar o crédito, mas a frase dizia: remédio para governo ruim é o voto. Então, quem acredita que é ruim, eu acho que é a única saída por enquanto, né? Quem acredita que é ruim, tem muita gente que acredita que é boa, eu não entrarei nesse mérito agora. Vamos para a próxima pergunta aqui, a gente está estourado no tempo, 1h09, papo bom vai longe, hein? Mas vamos tentar terminar aqui em 1h15. A pergunta do Fernando Moraes, vou jogar na tela, estão conseguindo ver?
a possível entrada de integrantes do Centrão na equipe ministerial poderá resultar no aprofundamento do problema de coordenação do governo? Minha pergunta bem importante. Fernando Moraes é o Fernando que esteve com a gente na semana passada, é isso mesmo, Diogo? Não? O professor Aldrin Azolim foi meu orientador na graduação. Obrigado, Fernando, por participar e mandar uma pergunta aí. É um cientista político também, super inteligente. Estamos tendo problema com o áudio do Diogo. Enquanto ele resolve, Gabriel, o que você acha? Não ouvi, Ricardo, pode repetir? A gente estava tendo probleminha com o áudio aqui do Diogo. Enquanto resolve, a possível entrada do integrantes do Centrão na equipe ministerial poderá resultar no aprofundamento do problema na coordenação do governo? Você acha que isso pode acontecer, Gabriel? Bom, essa é a área específica de atuação do Diogo, não só acadêmica como profissional. Eu aqui vou, um feijão com arroz, uma coisa bem básica. Eu digo o seguinte, vai depender de como será azeitado isso, porque o que sustenta a popularidade do governo Bolsonaro, o que elegeu esse governo Bolsonaro foi um tripé. A agenda econômica, a agenda de costumes e a direita, certo? Agora, essa ala ideológica do governo, tem que ver como vai ser essa relação entre a ala ideológica do governo, que tem o seu peso, com os políticos tradicionais do Centrão. Então, na minha avaliação de simples, bacharel, da área, vai depender da relação entre os diversos componentes que compõem essa sustentação do governo Bolsonaro, a ala militar com o Centrão. Qual vai ser a tolerância? Tem que lembrar que o general Heleno não é, pelo menos às vistas, não é muito simpático, nunca foi muito simpático com o Centrão. Mas vai depender de como o Centrão vai agregar nesse conluio, nesse conjunto de forças que dão sustentação ministerial e política e popular ao Bolsonaro. Você acredita que pode causar algum problema? Eu acho que se você tirar o fone, fica melhor. Escutou agora? Vai ficar com um pouco de eco, mas acho que até melhor, vai. Como eu estava falando, o Fernando foi meu orientador, junto com a Aldrin Azolim, meu orientador ali na graduação. Cara, cientista político também, super inteligente. E eu acho que a entrada do Centrão, dependendo da falta de habilidade política dos integrantes da Casa Civil, da Secretaria de Governo, pode causar um certo problema na coordenação ali. Agora, um pouco de perfil político também, do presidente, dos integrantes da articulação. Depende um pouco do perfil político, e eu destaco mais uma vez a figura do líder de governo no Legislativo, né? O Ricardo Barros, eu acho que é um dos responsáveis por colocar a ordem na casa ali, não dando qualidades a isso, se é bom ou se é ruim, mas parece que ele é um articulador nato, né? Ele articulou já para outros governos, já articulou para a FHC, já articulou para a Lula. Então, ele é um cara aí bastante experiente e parece que, pelo menos na relação executivo-legislativo, as coisas parecem estar já se resolvendo. Agora, na relação intra-executivo, vai depender do presidente, vai depender de como a Secretaria de Governo vai agir e quem são os players que estão à frente ali para fazer essas articulações, né? Fazer com que o dia a dia do executivo e as suas demandas no legislativo corram de maneira a não ser tumultuadas, né? Para finalizar, pergunta do Breno Pacheco, colocando na tela: caso se mantenha a distribuição conforme o acordo inicial para os cargos da mesa diretora, com PSL, PSD, PT, PL, etc., isso afetará diretamente na condução da Câmara por Arthur Lira, Gabriel Marcondes? Olha, Ricardo, se a gente for analisar pontapé na porta que ele deu ontem, sim. Se a gente for analisar da postura que ele teve hoje, de chamar o povo para conversar, não é bem assim, vamos negociar, eu acho que
pode ser um pouco melhor. Não é minha área de estudo, o Diogo é muito mais habilitado a falar sobre essa coisa intraparlamentar, a relação dos partidos dentro do parlamento, mas aí nós temos dois sinais, né? Qual é o Arthur Lira que vai prevalecer? É o do pé na porta, como nós vimos ontem, ou esse cara que vai chamar para conversar, vai tentar negociar, se acertar ali, porque não adianta. A conciliação é uma habilidade de poucos e ela vale ouro no mercado da política. O Arthur Lira demonstrou que antes de conciliar ele gosta de meter o pé na porta. Isso não é um bom sinal. Na sua avaliação, Diogo, você acha que pode afetar diretamente na condução da Câmara? Dependendo dos resultados, sim. Uma máxima na Câmara dos Deputados de que as coisas são, na maioria das vezes, resolvidas no acordo, né? Reúne-se os líderes partidários e chega-se a um acordo para que as coisas ocorram da melhor maneira possível ali no ambiente interno. Mas o regimento interno, então, ele é utilizado quando não há acordos. Quando não há acordos, os conflitos continuam, vamos para a regra. Vamos ver qual regra resolve esse conflito. O Lira, o sinal, o símbolo que ele passou eu vou direto para o regimento, porque eu não tenho acordo com vocês. Então, esse foi o primeiro recado do Arthur Lira. Concordo, Gabriel, se continuar assim, vai ter muitas dificuldades, né? Ele tem que, antes de tudo, antes de querer ser um excelente regimentalista ou valer do regimento para ganhar tudo, assim como fez o Eduardo Cunha, ele tem que chamar os líderes para a negociação, ele tem que conduzir mais e já chamar o regimento para resolver do jeito que ele queria. O recado simbólico para quem a experiência com Câmara dos Deputados foi: não tenho acordo com vocês, já vou utilizar o regimento aqui e as regras do jogo para estabelecer uma decisão. Muito obrigado, Breno Pacheco, pela pergunta. Obrigado também ao Fernando Moraes. Obrigado à dona Magali Marcondes dos Santos pelas perguntas. Chegaram perguntas aqui, mas a gente já estourou o tempo. Tem José Renato Nascimento, obrigado pela pergunta. Para que serve um deputado? Faremos um vídeo falando para que serve o deputado. Fazer que serve para bastante coisa. Dá bastante papo. Bruno Marcondes de Moura, no jogo da política, quais candidatos à presidência da Câmara saberia jogar da melhor maneira? Vamos falar sobre isso também numa possível outra live. Desculpa, não deu tempo, Bruno, mas obrigado pela pergunta. Muito obrigado a você que acompanhou mais essa live aqui no Diário de Curitiba. Obrigado, Gabriel Marcondes, sempre um prazer recebê-lo, seja qual for a circunstância. Muito obrigado por participar aqui com a gente. Quer deixar a rede social, contatos, ou quer fazer um jabá de alguma coisa aí? Essa é a hora, meu caro. Ricardo, só agradecer o convite, a oportunidade, o espaço, sempre um prazer, né, reunir esse trio aqui, já fizemos isso numa oportunidade durante o fim da sua graduação, né? Cara, sempre que você precisar e puder, me chama, a gente faz essa live, faz um bate-papo, né? Mesmo não sendo a minha área de atuação, a gente se esforça, a gente se vira, a gente contribui, porque informação de qualidade, um debate sério, necessário, propício para o momento, então a gente tem que fazer isso aí mesmo. Obrigado, Diogo, pela interlocução, pelo debate, pelos comentários. Agradecer a quem acompanhou a gente até agora, minha mãe, meus amigos, todo mundo que acompanhou, meu irmão. Tá? Uma boa noite para todo mundo. E, Ricardo, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, por esse espaço maravilhoso, e que eu não tenho dúvidas, assim como foi em Ribeirão Branco na rádio, como foi em todas as suas empreitadas, é sucesso na certa, viu? Tamo junto. Muito obrigado, meu caro. Conte sempre conosco. Foi um prazer, uma honra, e queremos você como nosso colunista, hein? Temos um acordo, mas eu tô aqui reforçando que queremos contar contigo, hein? Diogo Tavares. Promessa é dívida, uma hora eu pago, te prometo. Daí, ó, teremos mais um colunista em breve, de qualidade no nosso time. Diogo, muito obrigado, sempre um prazer. A nossa primeira live junto. Eu que agradeço, é um prazer. A primeira foi conduzida pela Bruna. Agradeço, é um prazer. Estou atrasado aqui, estou com delay. Eu agradeço, é um prazer. Mais uma vez estar participando da live do Diário de Curitiba, essa iniciativa sensacional. Agradeço a quem nos acompanhou, com um tempinho aí da sua noite a nos acompanhar aqui.
E o meu jabá é pelo Diário de Curitiba. A gente tem que pedir para o pessoal que curta, compartilha, fazer com que essa espécie de jornalismo mais profissional que o Ricardo está se dedicando, que a equipe está se dedicando, se aperfeiçoe e a gente consiga vencer aí as fake news, a gente consiga vencer esse fenômeno aí que é tão ruim, tão prejudicial à convivência em sociedade. Então, o meu jabá é para o Diário de Curitiba. Vamos levar o Diário de Curitiba aí para o número maior de gente possível. E, mais uma vez, agradeço, obrigado aí pelo convite. Se precisar, estarei aqui. Muito obrigado, Diogo. Obrigado a você que está aí ligado com a gente até esse momento. Nós somos muito gratos. Eu vou finalizando por aqui com um vídeo. Vou esperar aparecer para mim aqui que está com um pequeno delay. Quem já viu esse vídeo aqui? É o vídeo do golpe de Estado em Mianmar. Isso daqui é um meme, né? Eles fizeram um meme. Na verdade, essa moça está dançando. Não aconteceu isso atrás dela, segundo informações. Mas fiquem com isso na cabeça. Poderia ser no Brasil. Pode estar acontecendo na nossa cara. A gente tem que ir para frente, tem que se posicionar politicamente, tem que se interessar, tem que procurar por pessoas que falem com qualidade, que é o caso dos nossos queridos que estão aqui acompanhando. Muito obrigado aos dois. Pense, pode ser no Brasil. Isso daqui poderia ser no Brasil, pode estar acontecendo na sua cara. Acompanhe o Diário de Curitiba, o jornal com jornalismo independente, ético, plural e democrático. Muito obrigado a todos. Nos vemos por aí. Um forte abraço.